Uma vez mais, boa tarde. Maputo ficou chocado, o mundo ficou também a questionar Maputo. O que se passa? Tudo decorrente de imagens arrepiantes de uma viatura militar que vai contra uma mulher que se encontrava na Avenida Eduardo Mondlane. Esses fatos foram registrados ontem e mereceram veemente condenação por parte da sociedade e também da Organização das Nações Unidas. A mulher, na ocasião, foi conduzida ao Hospital Central de Maputo. Depois, começaram a circular mensagens dando conta de que ela tinha perdido a vida no banco de socorros, aguardando pelo atendimento. Ora, essa informação não foi confirmada pelas autoridades sanitárias, elas que no dia de hoje dizem que esta mulher apresenta um quadro clínico estável. Vamos ao encontro da Olívia, que está posicionada no Hospital Central de Maputo, com os detalhes dessa informação. Boa tarde, Olívia. Olá Jorge, boa tarde a todos que estão a acompanhar o programa Balanço Geral. Respondemos a partir do Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país, que nos últimos dias tem vindo a receber uma pressão por conta desta tensão pós-eleitoral, com alguns pacientes a procurar por este local devido a ferimentos, entre outros, derivados destes confrontos, aliás, muitas vezes com a polícia e não só. Hoje, portanto, é dia diferente. Ontem houve alguma pressão, portanto, de pessoas aqui nesta unidade sanitária. O dia de hoje aparenta ser calmo, porque, Jorge, em dias normais, o Banco de Socorros tem sido o primeiro ponto de pressão de pacientes, inclusive alguns que vêm de unidades da periferia, sanitárias da periferia, mas o que se registra no dia de hoje é este vazio, mas nós iremos compreender, portanto, junto à unidade sanitária, como é que o dia, portanto, se comportou em comparação com os outros dias, esta redução de número de pacientes, a que é que se deve. Como sabe, a nível das estradas é difícil, portanto, alguns poderem fazer a este local. Temos o transporte que está condicionado, a uma certa hora é que o transporte, portanto, está a circular, mas por este momento, por estas alturas, o transporte não se vê, mesmo aqui a nível da Avenida Eduardo Mondlane, para alguns transportes que vêm de vários bairros, tem como, portanto, o ponto principal a paragem do museu, mas nós não conseguimos constatar esta movimentação ou circulação de transporte semicoletivo de passageiros. Mas penso que nós podemos ouvir, portanto, a nível do Hospital Central de Maputo, relativamente ao dia de hoje, como é que está. Doutor, boa tarde. Doutor Dino, boa tarde. Relativamente àquilo que é o trabalho do hospital, como é que estamos em termos de atendimento, a pressão também, como é que está nesse momento? Muito bom dia, boa tarde, obrigado. Primeiro referir em relação ao dia de ontem, dia 27, tivemos um dia com um número de doentes relativamente alto comparativamente aos outros dias, mas não foge daquilo que é a nossa média diária. Nós por dia recebemos 300 a 400 pacientes, principalmente nesta época quente. E ontem recebemos 204 pacientes, dos quais 6 foram pacientes vindo das manifestações. Destes 6, 5 mereceram alta, estão em tratamento domiciliar, e uma paciente esteve internada num dos serviços do nosso hospital. Continua no hospital? Ainda continua no hospital. Portanto, esta paciente, aquela, portanto, que sofreu ali na Eduardo Mondlane? Sim, é a senhora que sofreu atropelamento. A entrada ontem ela esteve grave, o nível de consciência estava um pouco afundado, não tinha uma boa interação, mas durante a noite e até esta manhã ela evoluiu muito bem, está comunicativa, estável. De certa maneira, posso confirmar com segurança que está fora do perigo e está estável. Sim. E em relação portanto, vemos aqui que o Banco de Socorros, comparativamente aos outros dias, parece estar calmo? Está, nos surpreende. Normalmente o tempo de pico para nós aqui no serviço de urgência é das 10 às 16, é o período de pico. E agora, como vocês veem, podem testemunhar, os bancos não têm tantos pacientes, outros têm estado mesmo em pé. E pronto, deve ser a dificuldade de se fazer chegar ao hospital
e também as ambulâncias, a dificuldade de se movimentar para cá na unidade sanitária do Hospital Central. Enfim, estamos com redução de pessoal, nos preocupa, porque como profissional poderíamos fazer uma outra leitura, no sentido de que não tenho paciente, não tenho trabalho. Mas não é esse o nosso lema, nós cuidamos dos cidadãos e se não aparece como habitual, quer dizer que os pacientes estão em casa. Se estão em casa, há este risco de deteriorar o seu estado clínico e complicar, quem sabe, talvez até a morte em casa porque não tem acesso às unidades sanitárias, e isso é mau. Sim. Portanto, estamos a falar desta unidade sanitária, Jorge, que é de referência, mas também a nível da periferia, portanto, há também estes dados, esta redução, também do pessoal, porque há pessoas que não conseguem chegar e também de doentes. Tudo isso pode ter impacto negativo para a saúde, por exemplo, de doentes crônicos que têm que se dirigir ao hospital. Sim, principalmente os doentes hipertensos, diabéticos, doentes do foro oncológico. São pacientes que têm que fazer o update dos seus medicamentos, consultas regulares de seguimento não podem fazê-lo. E sem falar dos doentes que têm condições críticas imediatas, né? Doenças agudas que precisam de serviço de urgência para resolver o problema antecipadamente. E esses doentes são potencialmente fatais. Se não se resolve o problema, pode culminar em morte. E isso nos preocupa, na verdade. Sim. Então estamos a dizer, em termos de entradas, estamos a falar de 300 dia e hoje, até esta hora, depois das 12, estamos a falar de quantos doentes aqui? Nem 50 ainda recebemos, então é preocupante. E atendendo que é o tempo de pico, que temos recebido o maior número de pacientes. Sim. Muito bem, Jorge, esta é a preocupação do HCM, portanto, a unidade central do país, que está, portanto, como disse o doutor, alguém poderia dizer que menos pacientes e menos trabalho, mas não é isso. É sinal de que existem, portanto, doentes que estão a precisar destes cuidados, mas o condicionamento da via está, sem dúvida, a dificultar, aliás, que as pessoas possam chegar a este local. Um banco de socorros que em dias normais tem este atendimento, mas a preocupação também do setor da saúde é também de doentes crônicos, alguns que precisam, portanto, receber os cuidados. Eu quero voltar, portanto, ao doutor para saber, em termos de cirurgias como tal, o hospital está a realizar ou também está também a registrar essa dificuldade por falta de doentes, já que tem uma marcação, se calhar, para uma cirurgia? O programa operatório de cirurgias eletivas está em dia, os colegas estão cá, né, cirurgiões, então não alterou. O hospital ia se pronunciar em relação à data que vamos interromper as cirurgias eletivas por conta da quadra festiva, como habitual. E os pacientes sempre estão informados quanto a isso. Então, sim, pode existir essa dificuldade dos pacientes fazerem-se chegar aos blocos operatórios, enquanto os colegas estão lá à espera para proceder com as operações. Enfim, é um problema, acho que todos somos chamados a fazer parte da resolução disto. Obrigado. Muito obrigada. Portanto, uma vez mais, para quem tem a sua cirurgia, pode ser que haja algum doente que tenha uma cirurgia marcada, mas por conta da dificuldade para chegar à unidade sanitária, acaba tendo esta dificuldade. Eu quero ouvir, portanto, esta senhora que chegou ao hospital, quero saber dele, portanto, como é que foi, conseguiu chegar, em termos, a via, como é que está? Olá, o seu nome? Boa tarde, Micaela Massinho. Quero saber de si, como é que foi, conseguiu chegar à unidade sanitária sem dificuldades, como é que estava a via? Consegui chegar porque saí mais cedo, como sabem, cumprir com o horário. Antes das 8 eu já estava na via e cheguei um pouco antes das 7 horas, assim é só cumprir com o horário, depois das 15 e volta para casa. Portanto, não sabe como é que vai voltar? Hei de voltar de como vim, mas depois do horário cumprido, que é acima das 15. Sim. Ou seja, já foi atendida, mas tem que ficar à espera a esta hora depois das 15. Já fui atendida sim, mas é só cumprir com o horário. Sim. Está doente ou vem com alguém? Vim trazer alguém que está doente. Graças a Deus está atendida e depois vamos para casa. Sim. Vem de onde vem? Não tem um hospital próximo ou está fechado? Eu venho do bairro Patrício Lumumba, não temos lá um posto de saúde, é só recorrer ao Hospital Central. Sim. Muito bem, Jorge, constrangimentos também para os doentes. No caso, esta senhora vinha acompanhar alguém ao hospital, teve que acordar mais cedo, antes das 8, para chegar à unidade sanitária. Já foi atendida, mas lá está o problema, como regressar ao bairro Patrício Lumumba. O exercício que é feito por estes dias, Jorge,
é aguardar à espera da hora, pronto, a hora marcada para a circulação. Imagina ter que já tem um doente, acompanha alguém que já foi atendido, esta pessoa, mas tem que ficar no banco do hospital a aguardar pela hora. E a quem não conseguiu chegar para a consulta marcada, tanto são estes constrangimentos e também a preocupação do Hospital Central de Maputo relativamente a esta redução de pacientes, não que signifique que não haja doenças, mas sim porque os doentes, alguns com consultas marcadas, não conseguem se fazer a este hospital, e muitas vezes, porque também a nível da periferia há também este condicionamento, a situação fica complicada e difícil para quem precisa de cuidados de saúde por estas alturas. Queremos então, a partir deste ponto, Jorge, devolver aí a palavra ao estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, Olívia, pelas informações a partir da maior unidade sanitária do nosso país, com esta pressão que resulta também do encerramento das unidades sanitárias que se encontram em muitos bairros, não só da capital do país, como também do município da Matola. Há dificuldades para o funcionamento dessas unidades sanitárias. Relativamente ao estado de saúde da mulher que foi atropelada ontem e que, vamos dizer, escapou à morte, essa mulher está a apresentar um quadro estável e, eventualmente, e tudo isto que nós queremos que aconteça poderá ter alta nos próximos dias. Esperamos que ela possa regressar com vida e com saúde ao convívio da família. Ela é a semelhança de todos nós, merecemos dar o calor e sentir o calor dos nossos parentes.